Paz, irmãos, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, amém? Então vamos iniciar nessa tarde de hoje mais uma pregação da palavra de Deus para o povo de Deus. Então a gente vê muito as pessoas dizer a respeito de lutas, provas, guerras, peleja na terra. Jesus na sua palavra disse no livro de João, capítulo 16, do versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo chamou os seus discípulos, para anunciar o que eles iam passar no mundo. Como cristão, como crente, eles iam passar por aflições, por lutas, tais quais eles nunca tinham passado. Então isso é bíblico, isso é real, isso é fato. Então quando o cristão, quando o ser humano ele vem para a presença do Senhor, e ele conhece a sua palavra, ele vai ter que passar pelas provas, pelas lutas. Senão, isso não é evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é isso aqui. Então Jesus disse isso. E ele tornou a dizer no capítulo 17, veja bem, versículo 13. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Então Jesus deu a palavra de Deus para o discípulo, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus ensinou na sua palavra claramente que ele não era do mundo. Ele estava no mundo para cumprir um propósito de Deus, que era o quê? Salvar o povo do pecado. E para isso ele precisou dos discípulos, para que os discípulos dessem continuidade na sua obra. Para isso os discípulos foram ensinados, doutrinados, lapidados, transformados, corações quebrantados, para que a obra de Cristo viesse verdadeiramente nascer dentro deles. Porque até então eles não conheciam Jesus. Como muitos hoje, até hoje, não conhecem Jesus. O Jesus que conhece hoje é um Jesus do mundo. O Jesus da Bíblia é o Jesus que diz que ele tirou nós do mundo, mas o mundo nos odeia. Então João 15, verso 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Tá vendo? Então Jesus dizendo para o discípulo que ele tinha escolhido quem? Os discípulos do mundo. Ele escolhi vocês do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Por isso que o mundo vos aborrece, por isso que o mundo vos odeia. E o mundo odiou os discípulos. Então o que Jesus ensinou aqui, foi cumprido lá na frente. Então eles tiveram que aprender, eles tiveram que tirar o seu eu, tirar o seu querer, a sua vontade. Então Jesus veio ensinando os seus discípulos, mostrando para eles que era necessário eles verdadeiramente se desprender do mundo. Não há como Deus operar a sua obra divina em um ser humano, em ser vivo, com pecado, se ele verdadeiramente não se arrepender e não viver esta palavra. Então em Lucas 14, 25 diz, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus ensinando aqui no capítulo 14 de Lucas, do verso 25 e 26, que eles tinham que aborrecer essas pessoas,
pai, mãe, mulher, filhos, e a eles mesmos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tudo Jesus ensinando para eles. Para aqueles homens que eram carnais, sem espiritualidade nenhuma, sem vida com Deus. Hoje, infelizmente, nós vemos um povo carnal, um povo sem espiritualidade, né? Um povo que não teve transformação, porque ele tem que ter transformação para conhecer a Jesus. Falando de Jesus, Jesus Cristo é aquele que dá a vida eterna. Não estou falando de Jesus que criaram aí, não. Estou falando de Jesus Cristo que dá a vida eterna, que salva, que limpa, que faz o homem ser cheio de autoridade do Espírito, que faz o homem ser cheio de poder, curar, como os discípulos fizeram. Esses discípulos aqui curavam depois. A obra de Jesus na vida deles fizeram ele fazer prodígios, sinais, maravilhas, cura, libertação, pregação da palavra de Deus, coisa que eles não pregavam a palavra. Tudo que Jesus ensinou para eles, eles foram cheios do Espírito Santo, né? Hoje a gente não vê isso mais, né? Fervorosos, cheios de amor. Para isso Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, o sermão da beatitude, dizendo: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus dizendo aqui que aquele que sofresse, se eles iam sofrer a perseguição, então eles iam herdar o reino de Deus, né? Então os discípulos sofreram a perseguição. Por que os discípulos sofriam a perseguição? Por quê? Por causa da palavra. A palavra, os discípulos pregavam uma palavra e eles eram perseguidos por causa da palavra. Hoje o crente não é mais perseguido. Hoje o crente é contra a palavra. Ele não quer sentir essas dores. Ele não quer sentir Jesus. Ele não quer sentir a cruz de Cristo. Ele não quer sentir. Porque para ele sentir, como Jesus disse, tem que aborrecer a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Tem que haver uma rejeição. Tem que negar muitas coisas. E hoje não querem negar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Então Jesus dizendo aqui, quem fosse injuriado, perseguido por ele, pelo nome dele, né? Por causa de Jesus, era bem-aventurado. Hoje nós vemos pessoas sendo perseguidas não por causa de Cristo, por causa das suas próprias práticas, que não tem na Bíblia, né? Que não usa a Bíblia, e eles processam. Então Jesus não ensinou isso de processo. Jesus não ensinou nada disso. Ele ensinou que através de viver a sua palavra nós seríamos perseguidos. Nós seríamos injuriados. Nós seríamos caluniados. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Vós sois o sal da terra. Então Jesus dizendo que eles eram sal. Eles iam ser diferentes. Eles iam ser aqueles homens que iam chamar a atenção da humanidade. Homens sofredores, homens perseguidos, homens desprezados, homens humilhados pela sociedade. A sociedade não ia amar ele. Olha como a sociedade está hoje na igreja.
Olha como é que está a união da igreja hoje. Igreja mundana, igreja pervertida, igreja fria, igreja fraca, igreja sem espiritualidade, amigos um do outro, contendeiros, brigões, não aceitam a palavra da doutrina, eles querem palavras que agradem a sua carne, vestindo-se como pessoas mundanas, andando como pessoas mundanas, falando como pessoas mundanas no nome de Deus, blasfemando o nome de Cristo. Outroras eram com vestes santas, agora vestes pervertidas, pregando a doutrina, pregando a verdade. Vós sois o sal da terra, e se o sal for inspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueiro, mas no velador, e dar luz a todos que estão na casa. É para nós brilharmos. Nós somos a luz deste mundo. Olha a luz que nós estamos sendo. Olha como o crente está sendo luz. As vestes do crente, ela está igualzinha às vestes do ímpio. As vestes do crente. O crente devia ter vergonha na cara. Vergonha na cara. De estar numa rede social. De estar num programa televisivo. De estar no canal de YouTube, apresentando um programa com as vestes igualzinha do mundo. Igualzinha. Você coloca uma pessoa do mundo e coloca uma pessoa que se diz ser crente, ela é igualzinha. Ela não muda. Diferença. Diferença. No viver, no falar, no vestir, no andar. Porque quando Jesus ele entra em nós, meu irmão, ele muda. Ele nos transforma. Ele nos purifica. Ele faz a gente renunciar ao mundo. Faz a gente negar as coisas do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante de vós, dos homens. Vai resplandecer a luz diante dos homens. Não adianta andar com a Bíblia. Não adianta eu andar com a Bíblia. Porque as pessoas vão me julgar. Elas vão me julgar. Você é crente? Assim? Você faz a mesma coisa que eu. Só porque você está com a Bíblia? Você é crente? Você vai para o céu? Você é luz? Luz. Luz. Diferença. Em tudo. Em toda maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Para que vejam as vossas boas obras. Você viu o que ele disse? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Vê as obras em nós. Vê a diferença em nós. O que adiantou eu vir do mundo e continuar do mesmo jeito? O evangelho é luta. O evangelho para pastor é prova. O evangelho para pastor é para pregar mesmo. É para pregar para a mulher, para pregar para o filho, falar, vocês vão sair do mundo. Vocês não podem viver como o mundo vive. Vocês não podem cortar cabelo como o mundo corta. Vocês não podem usar a blusa de alça como o povo do mundo usa. Vocês não podem usar calça leve como o povo do mundo usa. Vocês não podem comemorar as festas do mundo como o povo do mundo usa, porque vocês são luz. Nós somos luz. Que aflição que nós iremos ter? Qual é a aflição que nós iremos ter? Que aflição? A aflição que nós vamos ter é qual? É a aflição de pedir dinheiro, de tentar abrir igreja. Isso não é de Deus. Isso não é Cristo. A aflição qual é? A aflição quando o crente sente a mudança. Ele se esforça em mudar. Ele se esforça em mudar tudo, a sua atitude, o seu comportamento, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua maneira de olhar, a sua maneira de proceder. A Bíblia diz que os meus olhos
forem bons, todo o meu corpo será luz. Aleluia. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será tenebroso. Então, se meus olhos forem luz, o meu corpo todo será luz no Senhor. Todo o meu corpo será luz. Todo o meu corpo será luz. E se os meus olhos forem maus? Se os meus olhos forem maus, é isso que nós temos que entender. Jesus chamou os discípulos para sofrer. E quando ele disse que eu tirei ele do mundo, tirou do mundo, acabou, tirou do mundo. Vocês não pertencem mais a este século, a este mundo, a esta terra. A tua casa não é aqui, tu vai morar aqui. Mas o teu lugar é lá no alto. Pedro disse que nós somos peregrinos em terras desconhecidas. Pedro dizendo, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ouviu a palavra. A palavra é amor. Se não amar, você não vai aceitar essa palavra, não vai aceitar o que o Espírito Santo está me usando. Você não vai, porque tem que tirar as coisas do mundo. As pessoas não querem tirar o Ray-Ban, o óculos de grau, o anel de ouro, o brinco, a pulseira, o batom, né? A calça bem coladinha nas pernas dos homens e das mulheres, né? As blusinhas de alça, tudo isso, né? Que obra que é essa? Quem te transformou? Você vai sentir as aflições do mundo? Você está no mundo, querido. Você está vivendo as coisas do mundo. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, sabe por que ele disse isso? Você sabe o significado dessa palavra quando ele disse, no mundo tereis aflições? Porque eles iam tirar o povo do mundo. E para eles tirarem o povo do mundo, eles tinham que verdadeiramente estarem completamente sem nenhum cacareco, sem nenhuma bagagem mundana. Senão como é que eles iam tirar? Você imagina Pedro pregando para os judeus, dizendo para ele, vocês não podem fazer oblação, hein? Vocês não podem fazer sacrifício. Vocês não podem fazer holocausto. Vocês não podem adorar outros deuses. Tá? Vocês não podem. E daqui a 5 minutos estava lá Pedro lá fazendo oblação, sacrifício, holocausto e adorando outros deuses. Aí dizer, mas Pedro, tu não estava pregando para mim agora? Que não pode? E como tu está fazendo o mesmo que eu? Porque Paulo falou isso com Pedro. Você quer ver que Paulo falou isso com Pedro? Olha lá. Abre a tua Bíblia em Gálatas, querido. Aos Gálatas capítulo 2. Aqui, ó. Aos Gálatas capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, em eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Recomendamos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, ele estia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com o gentio, mas depois que chegaram, se foi retirado. E se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com eles, de maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse, mas quando vi que não andavam bem direitamente. Paulo disse, mas quando eu vi que eles não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Aí, como que eu vou convencer alguém
de um erro, se eu vivo num erro, um erro. Olha que Jesus fez a obra em mim. Ah, é? Que obra? Isso aí? A Bíblia? Eu tenho uma Bíblia em casa, pastor. Eu tenho uma Bíblia em casa, pastor. Eu tenho uma Bíblia. A palavra, ela convence o homem do pecado. Irmãos, a palavra, ela tira o homem do pecado. A palavra. Não é eu, é a palavra. A palavra ministrada pelo Espírito. Se eu aceito a palavra, ela me convence do pecado que eu estou. Ela me convence da bebida, ela me convence da droga, ela me convence do assédio sexual, da prostituição, da meninice, da vaidade, da lascívia, de tudo. Ela me convence. Agora, quando ela não converte o homem, acabou. Porque o homem tem que ser convertido. O homem precisa ser convertido. Convertido para entrar no céu. E aí ele continua dizendo: nós somos judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruiu. Constituí-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para a lei, para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na minha carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Então está aqui ele dizendo: já estou morto, já morri, morreu eu. Hoje você não consegue ninguém morrer mais para o mundo. Quando menos espera, o irmão que era fervoroso, o pastor que pregava a doutrina, o pastor que pregava a verdade, ele mudou tudo. Ele deu um 360 graus ao contrário. Ele estava indo assim, ó, de repente ele mudou tudo. Ele tirou tudo. Acabou com tudo. Casa, igreja, ministério, mulher, tudo. Aí a obra foi pro buraco. Ele achando que a obra está subindo, está crescendo. A obra não está crescendo não, filho. Porque a obra é de Cristo. A obra é de Jesus. A obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Quando eu vou para a casa do Senhor é para mim crescer. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí seja dada a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Eu tenho que crescer a cada dia. Ter crescimento espiritual. E quando eu cresço espiritual, eu estou lutando contra o mundo. O mundo está querendo me seduzir. O mundo está querendo me seduzir. Quem nem queria seduzir Jesus, lembra? O tentador veio até ele: ó, se tu quiser que eu te mando, ó, eu te darei todo o tesouro, toda a terra, tudo que tu quer. Jesus disse: apassa de mim, Satanás. Hoje não. Hoje eu na multidão, chega até o pastor, oprime ele fala: amém, vamos tirar isso, não pode voltar isso. Aí ele chega na frente do púlpito e diz assim: ó, eu não errei, é que não sei o quê. Filho do diabo, você nunca pregou a verdade. Você nunca pregou a justiça. Porque o homem, quando ele prega a justiça, ele vai até o fim, ele segura, ele é forte, ele luta com as hostes espirituais, com o poder do Espírito Santo. Contra as hostes espirituais, contra as hostes espirituais da maldade. A gente tem que lutar contra o mal. Contra o mal. A igreja hoje é fraca. Igreja mundana. Igreja pervertida. Igreja de mulheres mundanas, de homens mundanos, com vestes mundanas, com palavras mundanas, brigões, contendeiros, avarentos, amantes de si mesmo, cobiçosos, só sabem pedir dinheiro, dízimo e mais dízimo e mais dízimo, não pregam a verdade para o povo como Paulo pregou. Toda hora pedindo dinheiro para rádio, para televisão, para missão, para isso. Vamos pregar essa palavra para esse povo que está desapercebido dentro da igreja. O povo está morto, o povo está sem espiritualidade, o povo não está enxergando nada.
O povo não enxerga. O diabo cegou, sem espiritualidade, mortos, andando debaixo de campanha, de voto, de dízimo, de rosa ungida, de água ungida, de pano ungido, de fronha ungida. Se não der o dízimo, não toma santa ceia. Onde você foi buscar isso, seu filho do inferno? Onde você aprendeu isso? Aonde você aprendeu? Se não der dízimo, as pessoas vão para o inferno. Não está escrito isso na Bíblia. Aonde está escrito na Bíblia que se a pessoa não der dízimo, vai para o inferno? Não está escrito isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Sabe qual foi a aflição que Jesus disse? A aflição de pregar a palavra, de ir pregar a palavra. Eles tiveram aflições porque eles pregaram a palavra para o povo, para converter o povo do pecado, para mostrar para o povo o caminho da salvação. Olha o evangelho que estão pregando hoje. Evangelho de ódio. Olha o que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta. Abre aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, hein? Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será esta, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Olha o que o apóstolo Pedro pregou após a sua transformação, após o derramamento do Espírito Santo, após ele ser cheio do Espírito Santo e pregar a palavra. A pregar a palavra. Não isso que a gente vê hoje. Não isso que a gente vê hoje. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. A gente foi chamado para quê? Para sofrer. Ele deixou o exemplo para nós. Como é que eu vou sofrer? Como que a igreja vai sofrer se a igreja está com as vestes do mundo todo dentro da igreja? Como que a igreja vai sofrer se a igreja corta o cabelo bem curtinho que nem o povo do mundo? Como que a igreja vai sofrer se a igreja faz a sobrancelha igualzinho o povo do mundo? Como que a igreja vai sofrer se a igreja está pintando unha? Como que a igreja vai sofrer se a igreja está andando, está indo para a praia, para a piscina, para clube? Como que essa igreja vai sofrer? Como que uma criança, um adolescente vai sentir a cruz de Cristo? Como que ela vai ter desejo de louvar, de orar? Como que ela vai ter desejo de buscar a face de Deus? Se dentro da igreja tem pipoca, tem bolacha, tem pula-pula, tem brincadeira de cadeirinha, como é que a igreja vai sentir a cruz de Cristo? Hein, pastor? Hein, crente? Hein, apóstolo? Hein, bispo? Hein, evangelista? Hein, irmãos? Você viu aqui a igreja primitiva para fazer isso aí dentro da igreja? Olha o sofrimento deles, eles eram arrastados, presos, encarcerados, a igreja vinha em oração. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vocês esqueceram do Evangelho, né? Esqueceram do Evangelho, vocês estão vivendo no mundo. Está todos nós vivendo no mundo, eu estou vivendo no mundo, vocês todos estão vivendo no mundo. Só que uma hora Jesus vai voltar para vocês. Uma hora Jesus vai voltar para todos nós. E aí nós vamos ver quem é que vai subir. Eu espero estar firmado nessa rocha aqui, ó. Para que eu venha subir até o céu, porque eu não saí do mundo para fazer as coisas do mundo, não. Enquanto tiver vida e fôlego de vida, essa palavra vai ser pregada na igreja. Aqueles que querem permanecer no mundo, lá dentro da igreja, vão ficar. Quer ficar no mundo? Fica lá no mundo, fica. Só que a obra não cresce. Porque Deus não dá honra para aquele que vive no mundo e na obra não. Isso não é de Deus. O qual não cometeu pecado nem na sua boca, e se achou engano. Versículo 23. O qual quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Olha o que acontece hoje. Hoje injuria um crente, o crente vai lá e mete um processo no outro. Não vamos longe não. Mulher e marido. Olha o que ele disse. Quando injuriava Jesus, ele não se injuriava. E quando ameaçava, ele fazia o quê? E quando ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quem é que julga? Quem é que julga nossas causas? Deus, ele entregava. Está aí Jesus, ó. Aquele que me ameaçou, está aquele que me injuriou nas tuas mãos. Fazer nada. Hoje não, hoje o crente tem uma arma, os advogados. Por quê?
Porque é uma igreja fraca, uma igreja fria, uma igreja gelada, uma igreja apática, uma igreja morta, sem espiritualidade, não sente a cruz de Cristo, não sente o amor de Jesus, louvam de lábios, louvam só com os lábios, seu coração está bem longe de Cristo, só as vestes mundanas, práticas mundanas, desejos mundanos, fala dessa palavra, mas não vivem a palavra, só falam, não vivem, cego, um guiando o outro, cego. Romanos capítulo 2. Olha o que Paulo disse aqui. Ó. Eis que tu que tens, versículo 17, por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias a Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas. Paulo repreendendo quem? Os judeus. Que eles confiavam neles. Ele achava que eles eram um guia de cegos. Olha o que eles faziam. Instruidor dos nércios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Ensinar para o outro é fácil, filho. Ou vem para Jesus. Jesus, quando ele chama o cristão, ele limpa o cristão. Ele limpa. Ele purifica o cristão. Ele limpa o homem. Ele limpa tudo. De tudo. Todos os vícios. Todos. Jogatina. Tudo. E para isso, quem vai ter luta? O pastor da igreja. A mulher do pastor em santidade. Os cooperadores, as cooperadoras, os evangelistas, os diáconos, os obreiros, os bispos, os apóstolos, todos ali lutando, guerreando contra o diabo, contra os principados, contra a potestade, em oração, em jejum, em consagração, no alimento da palavra, da verdade, da justiça. As mulheres dos irmãos, tudo em santidade. Tudo em santidade. Por isso que a obra não cresce. Você pode perguntar para mim, mas pastor, não tem irmã lá que tem? E o que é que eu posso fazer? Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a palavra. Eu estou pregando a verdade. Eles têm que abrir os olhos deles espirituais. Abrir os seus olhos. Antes que sejam tarde demais. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. O que está acontecendo hoje? Dentro das igrejas. Quanto escândalo dentro das igrejas. Quantas notícias envolvendo pastores, apóstolos, bispos, homens se suicidando, mulheres de pastor se separando, adultério, contenda, briga, crente dentro de delegacia, crente preso, pastores presos, envolvido com um monte de falcatrua, tudo coisa do mundo. Igreja mundana. Aí como vai ter o sentimento, aquela palavra que Jesus diz, no mundo tereis aflições. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Isso aqui era os judeus, tá? Deixando bem claro. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aí, ó. Então, o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa de quem? Hoje. Essa palavra aqui, Paulo pregando para os judeus. Aí eu te pergunto, o nome de Jesus hoje está sendo blasfemado, está sendo jogado na lama. O povo criando, você vê no YouTube um monte de pastores, você abre, pensa que é pastor, o pastor zombando, falando palavrão, usando as línguas estranhas de Deus, zombando. Crianças pegam um vídeo, coloca lá um pastor falando um monte de bobagem e o outro dando risada. Olha o evangelho
de Jesus Cristo. Que Jesus disse na sua palavra: no mundo tereis aflições. Nós deixarmos, nós somos cristãos, evangélicos, pastores, homens de Deus, deixar chegar nesse ponto. Deixarmos chegar nesse ponto. De criança, né, zombar do evangelho de Jesus. De homens adultos que não tem o que fazer, né? Zombadores vão para um canal de televisão e um monte de gente compartilha esses filhos do inferno, compartilha eles zombando das coisas de Deus. Por quê? Porque tem um monte de igreja pervertida, um monte de pastores pervertidos, um monte de pastores mentindo, um monte de pastores usando o nome de Deus, enganando o povo, arrancando o dinheiro do povo com as suas ganâncias, cães gulosos, né? Salteadores, filhos do inferno, não apacenta nem a ele mesmo. Olha o que está acontecendo. É essa igreja que está vivendo essa palavra, no mundo tereis aflições? Não é essa não. Agora, essa daqui viveu. Essa daqui, ó. Essa daqui sofreu. Essa de Atos dos Apóstolos sentiu a cruz de Cristo. Depois do derramamento do Espírito Santo. E aí seguiu o sofrimento. Aí eles sentiram o que era a cruz de Cristo. Porque isso é evangelho. Capítulo 2 de Atos. Cumpriu-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais posaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Isso aqui é derramamento do Espírito Santo. Tá? Não é Pentecostes que eles estão fazendo aí não. De todo mundo ficar pulando, caindo, isso aí não é, isso aí é mentira, isso aí não existe. Isso aqui eles foram cheios do Espírito Santo para falar nas línguas. Que língua, pastor? A língua aqui, ó. Patos, medos, elamitas, nas línguas em que somos nascidos. Tá? Nas línguas que eles eram nascidos. Então aquele que era nascido em Patos, eles falavam na língua de Patos. Na língua de Medos, falavam de Medos. Elamitas, falavam na língua de Elamitas. Da Capadócia era Capadócia. Mesopotâmia, Mesopotâmia. Da Judéia, Judéia. De Ponto, Ásia. Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretrenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria línguas, falar da grandeza de Deus. O propósito de Jesus foi esse. Derramar o seu Espírito para que eles viessem falar na língua que eles eram nascidos. E eles falaram. Falaram do quê? Do amor de Jesus. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu tirei vocês do mundo. E o mundo vai odiar vocês, crente. Você, pastor. Você, bispo. Você, cooperadora. Você, diácono. Você, cooperador. Você, pregador. Você, profeta. Você, ministro. O mundo vai te odiar. Por quê? Porque você não vai ser igual, você não vai fazer as coisas igualzinhas do mundo. Você não vai fazer. Você vai ir contra as coisas do mundo, contra as coisas, contra o mundo. Contra. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que é isto dizer? E outros zombavam, diziam, estão cheios de vinhos? Começaram a zombar deles, estão bêbados, porque eles agora estavam entendendo que aquele povo que estava ali reunido com o amor de Deus,
com o amor de Cristo, com o amor do Senhor Jesus, com a simplicidade, com as suas vestes puras, com a sua naturalidade, sem sensualidade nenhuma. Nenhuma. Nada de vaidade, nada, pureza. Pureza de Deus. Hoje tem que ter a vaidade, né? Porque senão a igreja não enche. A igreja tem que estar cheia, né? Aí todo mundo se alegra de ver os irmãos. Que irmãos? Irmãos carnais. Irmãos carnais. Carnais. Que não querem mais saber de orar. Não oram, não querem saber mais de oração. Não são homens de oração, não são mulheres de orações. Queridos, esse Jesus aí não existe que estão criando, não. Então eles foram cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra, né? E aí eles foram o quê? Depois que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar a palavra para as nações, para cada um da sua língua. O que aconteceu com ele? Vamos ver. Atos 5, né? Vamos lá, abra a tua Bíblia aí. 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e o deixaram ir. Aí, ó. Aí porque Jesus disse para eles que no mundo teria aflição, mas tende bom ânimo. Está vendo? Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Por isso que eu pergunto na igreja: alguém apanhou hoje de chicote? Qual foi a luta que você passou? Para conseguir o dinheiro da obra? Para conseguir o dízimo da igreja? Para abrir para manter a rádio? Que luta é essa? Não luta nenhuma. A luta era deles aqui, ó. A luta era deles. Convencer o povo a sair dos seus pecados, da sua idolatria. Aqui era a luta. Não tinha nada a ver com dinheiro, não. Porque eles não viviam pedindo dinheiro. Eles não pediam dinheiro. Deus tocava no coração do povo, daquele que tinha. Ia lá e abençoava os apóstolos. Está na minha tua Bíblia, o pastor, o bispo, o apóstolo, o evangelista, cooperador, obreiro. Atos 4:32. E eram um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Olha. Ninguém. Não era como esse mundo de hoje, não, capitalista. Um povo cheio de orgulho, ganância, soberba. Pastores que entram dentro de carro, irmãos que entram dentro de carros, que não olham para os outros. Igreja dividida. Igreja hoje é dividida. Eu não estou falando da igreja Ministério da Palavra de Vida que eu dirijo, não. Eu estou falando de todas as igrejas. As igrejas são divididas, elas não são mais unidas. Todas as assembleias, os ministérios, qualquer casa de oração, eles são divididos. São divididos. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. A divisão entre os irmãos. Divisão. Divisão. A igreja é dividida. Essa aqui não, essa aqui era unida. Aqui, ó. Era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do possuir era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Qual era a palavra que ele trazia? O testemunho de Jesus Cristo. E o povo recebia a palavra. Era a doutrina para eles, ó. Sai do mundo. Sai, se afasta dessa geração perversa. Não vai andar que nem eles, não. No mundo tem bebida, no mundo tem isso, no mundo tem prostituição. Porque lá atrás, viu, há 20 mil anos tinha bebida, tinha vinho, tá? Não era se embriagou, filho, tá?
Noé se embriagou, esqueceu? Eles bebiam lá, bebiam, tá? Os reis bebiam, lembra? Por que o povo de Israel caiu no deserto? Prostituição, bebida, orgia, mas tinha ouro, né, prata, tinha tudo. Tinha tudo, só não tinha celular, né? Essa modernização, mas tinha tudo, tudo pecado tinha, morte, adultério, tinha tudo. Mulheres adúlteras, homens adultos, mentirosos, assassinos, tinha tudo. E hoje o povo vai para a igreja para quê? Para viver dentro da igreja, ele está lá na igreja. Só que ele continua no mundo. Aí ele dá o dízimo. O importante do pastor é dar o dízimo. Ó. Ele está dando o dízimo aí, ó. Vamos orar por esse varão aí. Vamos cuidar desse varão aí, ó. Varão de obra. Vamos levantar ele. O varão não se transformou. Só porque deu o dízimo. O varão não se libertou. Sabe nem que é o amor de Cristo. Não passou por processo nenhum. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Aí, ó. Por que na igreja não havia necessitado? Tu vai saber agora. Porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-os, traziam o preço do que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. Tu viu o apóstolo pedir dízimo aqui? Aqueles que tinham herdade ou casas, eles vendiam e traziam tudo nos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Porque a igreja era uma igreja de oração. A igreja não orava para dinheiro, não. Porque Jesus disse no mundo, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Colossenses capítulo 3 diz, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então era a igreja que buscava Jesus. Buscava. Aí Deus, por a sua infinita misericórdia, o seu poder inabalável, ele tocava no coração daquele que tinha. E aquele que tinha ia lá e abençoava os homens que estavam fazendo a vontade do Senhor. Porque Jesus disse que ele não abandonou nenhum deles. Eu sei quais são os meus. E dos meus eu não sou confundido. Tá vendo? Então a igreja orava, buscava. Era uma igreja que buscava ganhar almas para Jesus. A igreja crescia. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aí, o que é que os apóstolos faziam? Ele pegava os valores, o dinheiro e repartia com cada um. A necessidade que cada um tinha. Você tem necessidade disso, está aqui. Ó. E a obra crescia. Hoje não. Tem que estar ali toda hora. Porque o crente é carnal, o crente é avarento, o crente é orgulhoso, o crente é presunçoso, o crente é rancoroso, o crente é ganancioso, só pensa nele. Como é que deve fazer uma obra dessa daí? Aí os pastores se levantam para pedir dízimo. Eu não. Eu não peço dízimo para ninguém. De maneira nenhuma. Prefiro passar pela aflição ali de Cristo ali. Ó. No mundo tereis aflições. Amém, Jesus? No mundo tereis aflições. Está aí. A tua obra. Está aí. Tu não me mandou pedir dízimo? Está aí, Pai. No mundo eu vou ter aflições aí. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de si, possui uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Ele colocava, ele dava para aquele que precisava. E era doutrina, hein? Que nem a gente vê pastor pregando doutrina aí. E ele sofria por isso. Sofria. A igreja crescia. Atos 2,40, e com muitas outras palavras, isso testificava e exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Olha a palavra que Pedro pregou. Isso aqui era Pedro pregando já. Pedro pregando. Salvar da geração perversa. Que geração que era? Geração do mundo. O papel de Pedro, o papel dos apóstolos, era o quê? Tirar aquele povo do mundo. De todas as práticas do mundo. Todas e qualquer. Todas e qualquer prática do mundo. Para quê? Para salvar eles para Jesus. Quem quisesse ia, quem não quisesse ficava.
Então, ele pregava. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. Quer dizer, quem recebeu a palavra foi batizado. Quem não recebeu não foi batizado. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Porque eles pregavam a verdade. Coração puro, limpo, amor, simplicidade. Nada de avareza, nada de soberba. Jesus ensinou para eles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ó. Era doutrina, correção. E o que é doutrina? É ensinamento. Ensinar o quê? A gente a estar dentro da igreja, dentro do templo de Deus, ouvindo a palavra do Criador, com as roupas do mundo, com as características do mundo, com as palavras do mundo, com os desejos do mundo? Não. Quando a pessoa vem do mundo, a gente tem que abraçar ela. A gente somos diferentes, nós somos transformados para ela ver em nós luz. E na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Aí. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Maravilhas e sinais. Maravilha de quê? Quando eles oravam, né? Eles colocavam as suas mãos santas, Deus levantava. Eles operavam, porque eles pagavam um preço. Aí eles sofriam. Eles pagavam um preço pelas vidas. Eles pagavam um preço, não o que a gente vê hoje. Água ungida, rosa ungida, pano ungido, fronha ungida, essas nojeiras, essas imundícias. Isso não é doutrina, isso é demônio, isso é bruxo, isso é lixo. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles criam, todo mundo tinha tudo em comum. Ninguém olhava e falava assim, olha, é mais bonito do que eu, olha, o cabelo dela está maior do que o meu, olha que não sei o quê. Hoje você vai na igreja, cada um está questionando o outro. Pode usar um sapato alto, pastor? Pode usar um salto alto? Pode fazer a sobrancelha? Pode cortar o cabelo aqui? Faz o que você quiser. É isso, hoje essa igreja. Essa igreja vai sentir aflição? Aí os pastores não aguentam, ele abre. Eu não. Por isso que eu falo, quer cortar? Corta. O problema é teu, não é meu. O cabelo é teu. Faz o que tu quiser. Faz o que você quiser. A palavra aqui é essa. Também não participa do altar. Não participa do altar. Tá? Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos segundo cada um tinha necessidade. Você viu aqueles pedidos de dízimo? Hein, apóstolo? Hein, pastor? Hein, bispo? Evangelista? Você viu aqueles pedidos de dízimo? Assiste o vídeo aí. Por que vocês não assistem os meus vídeos? Por que vocês não compartilham? Por que vocês não falam? Por que vocês não entram em contato, não compartilham, coloca lá, verdadeiramente, pastor, verdadeiramente, irmão. Pode me chamar de irmão, não tem problema não. Não me preocupo não. Verdadeiramente, irmão, eles não pediam dízimo. Aí por que vocês pedem? Por que vocês pedem? E por que os crentes dão? Os crentes que conhecem a palavra voltam lá para dar o mesmo dízimo. Se não é de Deus, é de quem? É do diabo. Hã? Tá aqui, ó. Você vê eles pedir dízimo? Jesus ensinou a pedir dízimo? Você não vê na Bíblia pedir dízimo. Por que vocês não compartilham? Porque a igreja crescia. Se a igreja de hoje não cresce, por quê? Porque a igreja é avarenta, a igreja é preguiçosa, uma igreja que não ora, uma igreja que não santifica, uma igreja que não jejuma, uma igreja que não consagra, uma igreja que não mata a carne, uma igreja que só pensa em quê? Abre igreja e rádio, e YouTube, internet, igreja e rádio, dinheiro, e casa boa, carro bom, apartamento, emprego. Dá para você conversar com um crente desse? Como é que um pastor espiritual vai conversar com um crente que ele só pensa nas coisas do mundo? E perseveravam unânimes todos os dias no templo. Olha lá. O que é que a igreja fazia? Todo dia estava a igreja no templo. Isso aqui é a igreja de Jesus. Foi a igreja que Jesus levantou. E partindo pão em casa, comia junto com alegria e singela de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Aí, ó, a igreja crescia cada dia. Cada dia a igreja crescia. No espiritual, louvor, adoração, oração. Por quê? Quando o homem de Deus passava por luta, porque aqui, ó, Jesus disse, ó,
Olha lá, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí você abre aqui, ó, Atos, capítulo 8. Jesus disse aqui, ó, portanto, ide e ensinai, não foi? 8:26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Filipe era quê? Era um discípulo. O que é que Jesus disse? Ide e ensinai. O que é que Filipe estava fazendo aqui perto do Eutipe? Ensinando. Ensinando para ele. Por quê? Quem mandou Filipe ensinar? O Espírito Santo. Tu vai ver aqui, ó, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Olha lá, para adorar. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe. Olha lá. Quem falou com Filipe? O Espírito. O Espírito de Deus. Vai lá, Filipe, pedir o dízimo para ele. Vai lá, Filipe, dizer para ele que se ele não der o dízimo, ele vai para o inferno. Vai, Filipe, falar para ele isso. É o filho do diabo. Onde que você viu Jesus falar isso para algum dos seus apóstolos? Onde você ouviu falar isso? Da onde? Que capítulo tem isso? Ah, Mateus 23, 23, lê lá, vai. Lê lá Mateus 23, 23, lê tudo, mas lê tudo. Não lê só o versículo não, lê todo Mateus 23, 23, que ali era na lei. Jesus estava censurando as práticas dele, lê tudo, vai ler a Bíblia. Ah, no Velho Testamento, todo aquele que testifica da lei, a graça tem caído. Você não vê ninguém falar isso, só vocês, seus carnais. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como podereis entender, se alguém me não ensinar? O que é que Jesus disse? Portanto, ide e ensinai. Olha o papel dos apóstolos, era ensinar. Ensinar o quê? Ao homem sair do pecado, a conhecer Jesus. Não dinheiro, não riqueza, nem prosperidade, essa bandalheira que está aí, esse lixo evangélico que está aí, essa nojeira. E ele disse, como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-os. O papel que Jesus falou aqui, ó, em Mateus 28, cumpriu na vida de quem? De Filipe, pastor. Será obra. Sentir a aflição de Cristo. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ensinamento que Jesus falou aqui em Mateus 28, 30, cumpriu aqui em Atos. Palavra. Não isso que a gente vê hoje. Não isso.
Jesus disse aqui, ó. Olha lá. Mostrar aqui para vocês que não gostam de ler Bíblia. Para vocês que não gostam de ler as Escrituras. Mateus 10, versículo 16. Aqui é a missão dos 12 discípulos, que só foram 11. Um era o filho do diabo, como todos nós conhecemos, que era Judas Iscariotes. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobo, portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e ao gentio. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haver de falar, porque naquela mesma hora será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aí. Jesus disse que eles iam para onde? Ia para onde que Jesus disse? Que eles iam para o sinédrio. Tá aí, ó. Eles seriam o quê? Açoitados. Tá vendo? Ia perto de governadores e de reis. Tá aqui, ó. Vamos ver por que, né? Aconteceu isso. Então vamos ver aqui. Por aquele capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes, aí ó, ó o Mateus 10 aí se cumprindo. Ó o Mateus 10 aí, pastor. Estendeu as mãos sobre algum da igreja para os maltratar. No mundo tereis aflições. O que Jesus falou lá se cumpriu aqui. Maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Olha, a igreja perseguida. Olha o mundo que a gente ia ter. Esse era para ser os cristãos daqui. Como que vai ser? Se estão vivendo nas práticas do mundo. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Era para Pedro ser preso? Hoje o crente ele vai para a presença de Deus e diz assim: eu estava na miséria, né? Eu estava destruído, eu estava no abismo, depois que eu entrei nesse ministério, Deus me levantou, eu estou rico e vou ficar muito mais. Não está escrito isso na Bíblia. Deus, Jesus, Deus Beelzebu, o diabo que está deixando você rico, o demônio. Deus, Jesus tirou Pedro de ser pescador de peixe e disse que ele ia ser pescador de alma. E a vida de Pedro foi mais luta ainda, mais prova ainda, mais guerra ainda. Tá? Você não viu Pedro ter carro bom, porque o eunuco tinha, não tinha? Você não viu Pedro virar rei Pedro, príncipe Pedro, ter ouro? Você vê hoje os crentes, né, dizer que vivia na miséria, agora hoje está milionário, com arrecadação mensal de 5 milhões, de 30 milhões, a chave da vitória que os pastores estão dando aí para esses cegos. Pastor cego junto com os bodão, tudo cego, tudo um monte de ovelha cega que não lê a Bíblia, que não lê as Escrituras, que estão indo atrás da riqueza dessa terra, que é a espécie de toda raiz de males, e nessa cobiça alguns se desviarão da fé, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 4, 5 em diante. É a raiz, é a destruição, mas o povo quer. E aí como é que esse povo vai sentir aflição? A aflição porque eles estão ficando ricos. O diabo está dando toda a riqueza, né? Que o diabo está levando o povo tudo para o buraco, né? Pastores, né? Pastor está levando tudinho. Pastor da doutrina, destruiu a igreja e ele está cego lá com a sua varoa, com a sua igreja, tudo torto, já tudo desmantelado, tudo fazendo as coisas do mundo, e ele achando que está tudo certo porque está pregando essa palavra. Não é pregar não, viu, pastor? É viver ela, viu? Quando a gente vive, a gente sofre. Sofre muito, tá? E muito, tem luta. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. O Espírito que nos guia. Atos 16. Olha lá.
Jesus disse para pregar, não foi? Aí Paulo viu uma jovem que não falava o que era correto, o que ele foi fazer? Ele foi repreender ela lá. Atos 16, 17. E aconteceu que indo nos 16, 16. E aconteceu que indo nós a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que as esperanças do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Foi o que Jesus disse que eles iam para onde? Para onde? Vamos dar uma lembradinha lá? Eita Deus, hein? Aleluia. Olha lá. Foi o que Jesus disse aqui, ó. E sereis até conduzido à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim. Aí, ó. Olha os magistrados aí, ó. E apresentando-os aos magistrados. Tá vendo? Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Aí, ó. Esses eram os apóstolos. Eles apanhavam porque eles repreendiam o demônio. Eles não deixavam os espíritos enganadores enganar o povo. E hoje? Hoje os pastores têm espíritos enganadores. Olha a divisão que está dentro da igreja. Uma igreja prega de uma maneira, outra igreja prega de outra maneira, um pastor prega de uma maneira, outro prega de outra maneira. O que é que a Bíblia diz? É um só Espírito. Há vários ministérios, mas o Espírito é um só. Aí o crente quer ir para a igreja de funk, igreja de rap, igreja de rock, igreja do dia das bruxas, né? Igreja da água ungida, igreja do dancinho, igreja da dancinha do passinho tá para trás, igreja da prancha, né? Aí, igreja de todo mundo, igreja do fogo, do milagre. Por quê? Tem um monte de espíritos enganadores. Tivéssemos, como diz a Bíblia, é um só Espírito. Você pode ver, ó, o Espírito que estava em Paulo, estava em Barnabé, em André, em Estevão, em Filipe, em Tiago, em Pedro, em Bartolomeu, em Apolo, em todos eles. E hoje? E hoje? Hoje está uma divisão. Hoje eu prego essa palavra, aí o irmão ouve a pregação e diz assim: eu não aceito. Porque cada um tem sua opinião. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito isso na Bíblia? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus. Que não sou de vós mesmos, mas sim do Senhor. Eu entendo dessa maneira. Essa é a igreja que não se converteu. E mandaram os açoitá-los. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas orando e louvando a Deus. Agora, como é que eles estavam? Sabe como? Presos, cheio de vergalhão nas costas, porque eles repreenderam o espírito enganador, a obra do Senhor. Jesus disse isso, e eles fizeram. Aí você fala para o crente hoje, ele não quer. Você fala para o crente: irmão, vamos orar mais, o crente não quer orar. Irmão, vamos jejuar, o crente não quer. Irmão, desce na madrugada, o crente não quer. Pastor, ora por mim que eu preciso. Deus precisa abrir uma porta de emprego para mim. Deus abre a porta de emprego. Deus, né? Ele quer a porta de emprego. Para quê? Para escandalizar o nome de Jesus lá no emprego.
para ele ser uma vergonha, para ele falar palavrão, para ele se juntar com ímpio, para ele assistir filme pornô, para ele mentir, para ele escandalizar, ser mandado embora do emprego. É isso que ele quer. Aí o pastor ora para ele dar o dízimo do irmão. O irmão está ganhando 3 mil, agora o irmão vai dar 300. O irmão está ganhando 4 mil, o irmão vai dar 400. É para isso o foco que os pastores têm hoje. Porque quando Deus ele abre uma porta de emprego para o homem de Deus, é para quê? É para ele dar bom testemunho lá dentro da empresa. Para ele ser diferença. Como eu trabalho do bom testemunho, pela misericórdia do Senhor. Deus o sabe da minha vida. Deus o sabe da minha vida. Bom testemunho que eu dou. Versículo 27 de Atos 16. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo não deixou de se matar, porque o propósito de Deus era para ele pregar essa palavra, ele ia ser preso, ele ia ser açoitado e ganhar uma para Jesus. Esse aqui é a obra, não que a gente vê hoje. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Para você ver como é que Deus vai trabalhar na vida dos homens de Deus, de Paulo e Silas. Homem como eu, como qualquer outra pessoa. Porque Jesus entrou dentro deles. Se Jesus não entrar, não faz obra nenhuma. Não adianta você ouvir eu pregando nem nada. Nem outros que... E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A gente vê muitos pregadores, campanha: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você olha lá, a casa está toda destruída. O crente está na igreja. Um dia está na igreja, eles acham que eles estão salvos. Estar na igreja não está salvo, tem que viver a palavra. Está lá na igreja, com as vestes do mundo, com o jeito do mundo, com a palavra do mundo. Você olha para ele, frio, apático, morto, gelado, entendeu? Só fala das coisas mundanas, completamente mundano. Você olha para ele, o semblante dele não tem a luz, não tem o brilho de Cristo, nada. E ele diz que está salvo, porque ele está dentro da denominação. Ele pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa, e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Eles apanharam os vergões nas costas, tudo cortado. Sabe de quem? Para pregar a palavra do Senhor, para ganhar uma para Jesus. Hoje, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, meu irmão. Tem que dar o dízimo para a rádio crescer, para a obra crescer, né? Senão você vai, o pastor diz que você vai para o inferno. Esses homens aqui não dizem isso não. O inferno que eles pregavam era o quê? Se você não aceitasse Jesus como Salvador, aí você ia para o inferno. Antes era assim, agora mudou. E logo limpou os vergalhões, e logo foi batizado. Ele e todos os seus. Quer dizer, todos eles foram batizados, todos eles aceitou Jesus. Através da vida de quem? De Paulo e Silas. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vê essa ministração, essa palavra, e que nós venhamos nos alicerçar, que nós venhamos nos firmar, porque só há uma maneira de chegar a Jesus Cristo, através da sua palavra, através da sua verdade. Não é através de água, de rosa, de paninho, de dízimo, de nada disso. É através da vivência da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.